tarde, pessoal. Seja bem-vindo mais uma tarde, Caminhos da Roça. Vamos conhecer a nossa casinha de roça que a gente fez. Já tem aproximadamente 6 anos que a gente construiu a nossa casinha. Sejam bem-vindos. A gente começou a fazer uma casinha pequenininha. A gente deu uma esticadinha e fizemos uma casa de 2 quartos e uma sala conjugada. Aqui na frente a gente fez aquela área que todo mundo se reúne no final de tarde, todo mundo se reúne para almoçar, contar um casozinho. A gente fez essa varandinha juntamente com o meu fogãozinho a lenha. No início, quando a gente começou a fazer aqui, a gente não tinha essas grades, mas as galinhas, os patos, os marrecos, fez morada dentro da casa. Então isso não estava funcionando, porque às vezes botava em cima do fogão, às vezes jogava minhas flores no chão. E a gente resolveu fazer fechado para separar os animais de dentro de casa. Veja só, tudo isso aqui, gente, é coisa que eu pego, que as pessoas jogam fora. Lata de leite já foi usada, regrador, né? Que já não funciona, mas para mim na parte de decoração eu aproveito tudo. Esse bercinho aqui, gente, esse aqui foi o bercinho do meu filho, que a gente mesmo fez muito tempo atrás. Aí eu falei, não vou jogar o bercinho fora. Tiramos a parte da frente do bercinho e fizemos esse sofazinho, que no final da tarde joga umas almofadas, a gente relaxa, descansa, dá para conversar, né? Isso aqui, gente, isso aqui foi uma amiga que me deu. Isso aqui é um pilão, né? Esse pilão é super antigo, né? Então ela estava parada na casa dela, eu perguntei, ô amiga, o que você vai fazer com esse pilão? Ah, tá aí. Então dá pra mim, que eu vou colocar lá na minha casa e fazer uma peça de decoração. E também precisar de socar uma farinha, tudo a gente reaproveita, né? Aqui também, gente, ó, é uma chaleirinha de ferro mesmo, tá? Mas só é que eu não uso ela no fogão a lenha porque ela já é bem antiga, estava muito enferrujada e larguei para peça decorativa. Desse lado daqui são as minhas samambaias, né? Que onde que eu consigo tirar uma mudinha, eu já faço outras mudinhas de samambaia, né? Vou fazendo multiplicação de florzinhas. Desse lado aqui, ó, esse banco aqui, gente, aqueles bancos de escola antigo, né? Que a criança sentava e estudava na parte de trás. Aí a gente pegou essas madeiras de demolição que tinha na casa, né? E fizemos um banquinho, né? Para ficar mais espaço, para mais gente sentar. Esse aqui é um banquinho também simples, né? Mas que foi a gente mesmo que fez, com pé de perfil, né? Madeirinha em cima. E do lado de cá, gente, essa coisinha mais maravilhosa que eu tenho, que é meu fogãozinho a lenha. Mas é o meu fogãozinho a lenha de ferro. Eu optei por ter ele, porque eu já tinha ele lá na minha rua, na cidade, né? Então, por que fazer um de alvenaria se eu já tinha esse fogãozinho? Esse fogãozinho, ele é top. Quem quiser, tiver dúvida, gente, ó, é top mesmo. Pouca lenha que eu coloco aqui nessa parte aqui, ó. Eu faço um almoço rapidinho, com pedacinhos pequenininhos de lenha. Eu consigo fazer a comida nas duas bocas dele e nessa parte de ferro aqui, ó, que esquenta tudinho. As garrafas, gente, as garrafas, como que eu reaproveito tudo, eu fiz esse murozinho aqui dentro da cozinha de garrafa, né? Reaproveitando as garrafas que eu tinha de sobra lá, reutilizando. Esses azulejinhos aqui, ó, olha que bem retrô, tá vendo? Uma vizinha tava jogando fora, né? Aí eu peguei esses azulejos e reaproveitei aqui. Vamos lá dentro pra vocês conhecerem lá dentro. Meu pinto de sonhos. E toda parte aqui em casa tem um. Detalhe, gente, aqui a gente fez para telhas com buca, mas não funcionou porque a queda d'água não tivemos muita queda, e a gente optou por a de latão. Mas a ideia que a gente queria fazer aqui na varanda é como se fosse aquelas ferrovias, né, de ônibus antigas, só com esses braços. Eu acho que deu todo um diferencial na chegadinha da casa, tá vendo? Vamos chegar na minha casa, que é pequenininha, mas é feita com muito amor e carinho. Sejam bem-vindos. Eu optei, gente, para fazer a própria mesa nossa. A gente aproveitou, a gente comprou umas reguinhas, né? E fez a unção e fez o tampão da mesa. Fizemos o pé dela de metalon, né? Foi produção da gente mesmo. E as cadeirinhas também. Aqui nesse cantinho, eu achei esse fogãozinho muito lindinho.
Ele parece um fogãozinho de brinquedo, mas ele funciona não tão bem, né? Vou falar a verdade. A única coisa boa que ele tem é o forninho. O forninho dele é rapidinho, assa uma broinha. Mas a chaminha dele é meia pequenininha. Mas a gente tem que ter um fogãozinho para fazer um chazinho no final da noite, né? Esse lado aqui, gente, bem simples, bem rústico, né? Aproveitando os paneleiros para pendurar as coisas que é mais fácil para a gente encontrar, né? E aqui, ó, eu aproveitei esse armário, que era um armário de parede que eu ganhei. A gente fez esse pezinho de metal, né? Para tirar ele do chão e fez tipo um móvelzinho para ser usado, para guardar mantimento, guardar vasilhas, né? E lá daqui, ó, eu gosto muito de cerâmica, então quando a gente passeia, vai a um lugar que tem cerâmica, sempre eu trago cerâmica para colocar na decoração. A geladeira, gente, era uma geladeira antiga lá da rua, e eu pintei ela de tinta spray vermelho, né? E essa parede aqui, ó, eu queria papel de parede, mas na época eu não tinha condições de pagar um papel de parede, eu comprei um pano. Aí eu fiz pano de parede. Ó, é um pano desses panos mais grossinhos, que usa para encapar sofá, usa para encapar almofada. A técnica que eu usei é simples, eu só passei a cola branca em pincel, né? Fui colando o pano e depois eu dei 2 demãos de cola branca, né? Para fixar e impermeabilizar. Aqui, gente, aqui eu tenho um pequeno problema. Aqui eu tenho um pequeno problema, gente. Eu tenho que guardar a comida deles aqui e tampar. Mas mesmo assim eles sobem para pegar a comida. Se ficarem fora, eles pegam. Eles mesmos fazem a hora do almoço deles, né? Ó, aqui essa mesinha, gente, essa mesinha aqui é uma mesinha de escola, né? Daquelas mesinhas antiguinhas de escola. Aí eu peguei a madeira, né? E fiz a unção das madeiras e fiz essa mesinha de aparador. Olha o resultado final que deu. Nessa quarentena agora, a gente aproveitou as linhas de crochê que tinha sobrando e fomos fazer esse caminho de mesa, todo colorido, todo bem bonitinho, com algumas corzinhas nude, né? E funcionou muito bem. Essa cristaleira, gente, essa cristaleira também tem história comigo. Essa cristaleira já rodou na minha casa, como guarda-roupa, como guarda-livro. Aí agora o resultado final dela é aqui como uma peça de uma cristaleira mesmo. Funcional, que guarda as coisas, bem, tipo antiga mesmo. Aqui é pequenininho, mas tem muita história. Essa aqui é uma cabeceira de cama, né? Que a gente reaproveitou, que foi também jogada fora, né? Pegamos um descarte, né? E fizemos a unção de metalon, né? Chapa. E fizemos esse banquinho, essa namoradeira que funciona muito bem pra gente sentar também no finalzinho de tarde. Esse espelho, gente, esse espelho, eu ganhei esse espelho. Esse espelho é aquele espelho tipo enferrujado, né? É antigo mesmo. Eu falei, nossa, tem um lugar lá na minha casa que vai combinar perfeitamente. Que família. Essa daqui também foi uma peça que eu ganhei de um amigo meu, que ele passou numa feira e viu e falou, vou levar para Alice. É um moinho, né, de café, mas essa peça encalhada deu todo um visual bem diferente. Agora, gente, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa toalhinha, gente. Que essa toalhinha é toda feita à mão, bordadinha à mão. Cada bordadinho que é uma delicadeza, que é uma amiga minha de feira que fez. Um mimo, todas elas. Olha que gracinha que ficou nesse cantinho aqui. Aqui, a porta, gente, como que a gente funciona numa casa que tem muito por ser sítio, né? Então, assim, eu aproveitei essa madeira aqui, que é a madeira de roxinho. Roxinho, acho que todo lugar existe, que é aquela madeira que as pessoas usam para fazer porteiro, fazer curral. Então, se ela é resistente para aguentar um curral, para dentro de casa também vai funcionar muito bem. E eu prefiro as portas de correio que ocupam menos espaço. A lateral metalon, né? E a parte do meio de roxinho. O banheirinho, gente, é um banheirinho muito simples, mas foi feito com tanto mimo que eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Olha, uma caixa de descarga antiga, que as pessoas às vezes não dão valor, né? Ah, é feio, mas olha que mimozinho que as minhas filhas fizeram, toda pintadinha, né? O cano também, olha, que ficou exposto. Ficou muito bonitinho. Essa pia aqui, ó, é de ferro, né?
aquelas pilhas de ferro bem antiga mesmo. Para combinar, elas fizeram as mesmas florzinhas, né? E ficou muito bonitinho. Os azulejinhos, gente, azulejinhos muito antigos mesmo. Azulezinho de descarte também que eu peguei e fiz só esse painelzinho para combinar com o restante do banheiro. Para ter uma coisa bonitinha, você não precisa de ter muito gasto. Basta você ter, assim, aquela ideia de reaproveitar, né? Naquele lugar que vai ficar bem diversificado. Agora, gente, olha aqui, esse lustre, aquele tipo lustre lampião antigo também, que sempre tem ferrovia, estação rodoviária. Eu falei assim, não, eu acho que é o lustre que vai combinar com lá em casa. Só que eu preferi não colocar os vidros, né? Eu preferi largar as lâmpadas expostas. E agora, gente, o meu quarto foi o quarto menorzinho que eu escolhi da casa, porque eu não preciso de muito espaço, eu quero só dormir, descansar, então não tem que ter muito espaço. Seja bem-vindo ao meu quarto, é um quartinho de roça, tá, gente? Ó, uma cama, né, simplesinha que eu ganhei também e reaproveitei, passei a tinta verde, depois envelheci por cima, né? A cadeirinha, gente, eu gosto muito de usar a cadeirinha como ponto de apoio no quarto, né? E aqui, a minha janela é uma janela que eu prefiro uma janela aberta para fora, né? Que eu acho que fica muito mais bonitinho, entra mais ar, né? Mais qualidade. As cortininhas, gente, as cortininhas que a gente fez, minha filha fez pra mim, cortininha de saco, né? Aquele saco que as pessoas usam para fazer pano de prato. Aí eu aproveitei e fiz as cortininhas. Desse lado aqui, a gente fez essa veneziana aqui, ó. A gente desmanchou, tinha uns pedacinhos veneziana velha. A gente fez esse espelho que eu posso usar aberto, né? Como tá aqui, ou fechadinho, né? Se eu não quiser que ele fique aparecendo no espelho. Aqui, ó, é uma mesa que eu reaproveitei, é o pé de máquina, né? Como toda casa antiga tem que ter um pé de máquina que funciona, né? Aí ficou um jarrinzinho. Esse aqui, gente, eu achei muito lindo. A gente fez essa peça aqui em ferro, em arame torcido, né? É Jesus na cruz. Eu acho que, como que é uma peça linda, a gente achei que ela combinava aqui nesse espaço do meu quarto. Aqui também essas almofadinhas tudo de reaproveitamento, né? Aqui as almofadinhas que eu fiz de tricô, aproveitando essa época agora de quarentena. A porta do mesmo estilo. Vamos agora aqui conhecer o quartinho das visitas. Ó, é um quarto que eu aproveitei o espaço, fiz 4 caminhas parecidinhas, né? Coxinha de retalho, para não fugir da ideia de roça, né? Cortininha de saco, né? Para também ficar parecido com o outro lado. Porém, essa daqui eu coloquei um forro porque os meninos gostam de dormir até mais tarde, né? Aí a claridade do dia faz eles levantar cedo. Esse sofá, gente, tem história. Um dia eu tava indo trabalhar à noite, eu vi esse sofá jogado no lixo, né? Na beirada da calçada. Aí eu pensei que era uma mudança. Eu falei assim, se na volta ele estiver aí, significa que não é mudança. Quando que eu trabalho à noite, quando eu cheguei, madrugada, ele tava lá e eu peguei o sofá. Tava jogado pro lixo. Ele era preto, todo velho. Aí eu fiz essa pátina nele, branco, envelhecido. Trocamos a peça nele e olhei que beleza. Mais um quarto, mais uma cama, né? Caminhos da roça é assim, gente. É reaproveitamento, sustentabilidade e aproveitar as coisas que a gente tem na simplicidade. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.